Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque assim, quando a gente fala de doutrinação, durante muitos e muitos anos, né, durante muito tempo a gente tem usado esse termo doutrinação, quando a gente se refere a condutas, né, de professores em sala de aula e tal. Mas assim, isso às vezes pode ficar muito vago para algumas pessoas que não têm tanto conhecimento, né, sobre como é amplo, né? Essa questão como é ampla essa questão da doutrinação, tá? Gente, então assim, vou procurar fazer um vídeo breve aqui, porque eu sei que tem muita gente que não tem paciência para ouvir vídeo longo e tal. Então assim, gente, a questão da doutrinação, eu vou dar uma resumida para vocês aqui, certo? Tipo assim, doutrinação não é só falar mal de um político ou outro dentro de sala de aula, não é só um professor falar, por exemplo, do Lula, ou falar do Bolsonaro, não. Doutrinação, ela é muito mais abrangente do que isso. Vou explicar para vocês. A doutrinação, ela muitas vezes ela tem sido velada por parte dos professores, de alguns professores, porque eles estão sabendo que os pais já estão alertas, os alunos já estão alertas, né? Então, assim, o que eu quero deixar bem claro para vocês? Principalmente os alunos, né? Vocês que estão lá em sala de aula sofrendo toda essa questão. O professor começou a falar narrativas assim, discursinho de ódio, de mulher falando mal de homem, discurso feminista, é uma forma de doutrinação, é uma forma de induzir o aluno a se tornar a favor do feminismo, né? Que é totalmente nocivo, né? Porque assim, cria uma segregação. O feminismo ele joga totalmente a mulher contra o homem, né? E de uma forma o homem contra a mulher, porque muitos homens de bem, muitos homens, né, raiz, muitos homens de verdade mesmo não toleram o feminismo, né? Porque o feminismo ele é prejudicial. Então assim, eu vou dar um exemplo para vocês de doutrinação. Quando a professora faz apologia ao feminismo, quando vocês começam a ver um discurso em sala de aula, de porque será que o homem ele com ele não acontece isso, com a mulher acontece, porque o homem ele é privilegiado. Começou com essa narrativa de querer falar mal de homem, ou querer insinuar, ou dizer mesmo de maneira clara que os homens eles são privilegiados. Vocês perceberem esse tipo de discurso em sala de aula, isso também é doutrinação, tá, gente? Então assim, não se limitem a achar que doutrinação é só quando um professor fala de política. Não, quando o professor ele faz um discurso, e esse discurso ele não está dentro da grade curricular, e é um discurso tendencioso, é um discurso que você vê que é um discurso assim, que leva o aluno, que induz o aluno a pensar como ele, como o professor que está falando. Isso é uma doutrinação. Então assim, eu acho que ao longo de muitos anos a gente falou-se muito de doutrinação, mas não se explicou as suas várias formas, né? Então assim, gente, doutrinação não é só um professor chegar na sala e falar mal da direita, falar mal da esquerda, falar do Bolsonaro, falar, não, gente. A doutrinação, ela está dentro dos discursos do professor, tá? E muitas vezes são discursos velados, são discursos disfarçados. Por exemplo, quando uma professora começa a fazer apologia ao feminismo, começa a querer dizer que os homens são mais privilegiados que as mulheres, que a gente sabe que é uma grande mentira, né? Porque ao longo da história, os homens que sempre foram para a guerra, os homens eles nunca tiveram, as mulheres nunca tiveram que sair para trabalhar, né? Se elas não quisessem, elas poderiam ficar em casa cuidando dos filhos. Essa questão do trabalho, por exemplo, você vê que as mulheres elas não pegam os trabalhos mais forçados, mais pesados, braçais. Os trabalhos mais perigosos são os homens que assumem, né? O maior índice de suicídio é entre os homens, não é entre as mulheres, porque existe uma cobrança muito grande, né? Que ao longo dos anos isso foi cobrado por parte dos homens. Então, se nunca que os homens foram mais privilegiados que as mulheres. Então, se você identificar que seu professor está querendo falar mal de homem, ou está querendo dizer
que o homem é mais privilegiado que a mulher, com discurso feminista em sala de aula, começa a gravar e manda pra mim, tá? Que aí eu te oriento, a gente vê o que a gente faz e continue gravando, porque é o que eu sempre falo, se um professor fala merda uma vez, ele vai falar 2, 3, 4, então quanto mais materialidade você tiver em relação a esse professor, é melhor, tá? Então assim, vocês conseguiram entender que a doutrinação não é só falar sobre política ou sobre políticos especificamente, mas sim envolve discursos, opiniões do professor. O professor não tá ali para dar a opinião dele, entendeu? Ele não tá ali para falar, ai, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque a mulher é uma coitadinha, porque os homens, eles são opressores. Não, isso é discurso feminista, tá? Isso tá dentro da doutrinação, tá dentro de um discurso que não cabe dentro de sala de aula. Então, é um tipo de discurso de doutrinação, tá? Falar mal do capitalismo também, começar a criticar o capitalismo, que é o maior sistema, é o sistema econômico que mais deu certo até hoje, né? E que, inclusive, a própria esquerda, ela usa do capitalismo para se promover, né? A esquerda é uma grande hipócrita, quer falar mal do capitalismo, mas adora um caviar, adora um resort, adora um hotel, adora uma viagem de luxo, entendeu? Então, assim, eles usam o capitalismo para se promover, sabe? É tudo discursinho, são tudo falso, hipócrita. Então, se o professor começou a falar mal do capitalismo, começou com discurso feminista em sala de aula, isso é doutrinação, tá? Então, a minha dica é, gravem, levem gravadores portáteis, pequenininhos, como eu já disse, tem na Shopee, dá pra comprar, entendeu? Mercado Livre. E assim, coloca no seu bolsinho, no seu bolso e grava, porque é um direito fundamental do aluno. O aluno tem o direito de ir para a escola e aprender coisa decente, aprender aquilo que está na grade curricular dele. O ouvido do aluno não é pinico, entendeu? Para ficar ouvindo merda de professor, entendeu? Então assim, leve o gravador, grave, porque é um meio de prova que você pode usar. Lógico, você não vai colocar essa gravação nas redes sociais, não, mas você vai usar como meio de prova para fins judiciais, tá bom? Então assim, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, eu disse e continuo dizendo. Gente, sempre estarei à disposição de vocês. Desde 2018 que eu tô nessa luta. Faz 7 anos. Faz 7 anos que eu tô nessa luta. Na questão da doutrinação. Então eu falo pra vocês. Eu estou à disposição para ajudar qualquer pessoa que estiver passando por isso. Pode me procurar no meu privado, no meu direct. No Instagram, entendeu? Nossa, tá escuro aqui, tá ficando escuro aqui na rua. Que eu ajudo vocês, entendeu? Ajudo a elaborar a denúncia, vou junto se for preciso, ajudo a conseguir advogado, entendeu? Porque é muito perigoso, cara. Esses mesmos professores que ficam fazendo a cabeça dos filhos de vocês, os filhos de vocês vão crescer e vão formar. Imagina que juízes, que promotores, que advogados, que professores que os filhos de vocês não serão se vocês também não conversarem com os filhos de vocês, não politizarem, não levarem cultura para o filho de vocês. Então, assim, são ações simultâneas. A gente denuncia o professor, mas a gente também conscientiza e coloca cultura na cabeça dos nossos filhos, entendeu? É tudo simultâneo. Denuncia o professor, mas também conscientiza o filho. Leva cultura, apresenta livros, Olavo de Carvalho. E é isso aí, galera. O vídeo ficou meio escuro porque eu tô indo embora pra casa agora. Mas espero que eu tenha sido clara. Se ficou alguma dúvida, é só me procurar no direct. Tchau pra vocês. Beijo, boa noite.